Gravíssimo, gravíssimo. O candidato a governador de São Paulo pelo PT, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de relatar na OAB que seu carro, o carro que o levou à sua casa na noite anterior, na terça-feira, às 22h30, depois de atividades de campanha, foi perseguido por carros da PM. O Tarcísio precisa explicar isso. E vou dizer por quê. E vou contar a perseguição, que não é uma perseguição qualquer, a gente com um fuzil, que acompanhou o carro do motorista por 40 minutos. O Haddad, no debate da Bandeirantes, disse que a polícia estava coordenada em São Paulo por gente ligada ao PCC, que o Tarcísio havia mudado o general que comandava a polícia de São Paulo sem ter explicado essa relação, que o Derrite teria envolvimento com esse sujeito. E agora vem a retaliação. É retaliação a esse discurso, a essa fala do Haddad no debate da Bandeirantes. Não tenham dúvida. E eu vou dizer mais, o Haddad tem que entrar agora com um esquema de segurança, exigir um esquema de segurança para andar por São Paulo, porque ele está sob ameaça. Objetivamente, olha só o que aconteceu. Ele chegou em casa com o seu motorista, que o deixou às 22h30, depois de agenda na rua. Tinha um carro da polícia ali, uma polícia militar, que jogou luzes no rosto do Haddad na hora que ele saia do carro. Ele achou que era uma Honda normal do dia a dia. Bom, acontece que o seu motorista seguiu viagem para voltar para casa. E o carro da polícia emparelhou com ele, chegou a bater no para-choque e iluminou, e no momento que ele parou para ver o que estava acontecendo, ele viu que eles estavam com metralhadoras no carro. Ele seguiu, parou de novo, e aí a polícia mandou ele vazar e ele acabou indo embora depois de 40 minutos de perseguição. Não é algo comum. Ninguém pega um candidato a governador, espera ele chegar em casa para seguir o seu motorista. Nós já tivemos o caso Marielle Anderson no Rio de Janeiro, e o Tarcísio precisa se responsabilizar em relação a isso e iniciar uma investigação já. Era o que tínhamos para hoje. Leia Fórum, assista a TV Fórum. Escuta essa daí. O candidato pelo partido do PT, o professor Haddad, relata que foi abordado de uma forma intimidadora pela polícia, ou seja, pela PM do governador Tarcísio de Freitas. O professor Haddad relatou o seguinte, que um carro da polícia militar, emparelhou ao seu carro, que o motorista dele ficou com medo, e o seguiu até a sua residência, e permanecendo por perto, sem fazer uma abordagem padrão. Segundo o professor Haddad, o motorista dele ficou abalado, porque dentro da viatura dos policiais haviam 3 fuzis. O professor Haddad disse que vai levar o caso ao governo do estado de São Paulo para apurar o que aconteceu. Para o professor Haddad, ele prefere acreditar que foi um mal-entendido, mas destacou em tornar o episódio público para a sua segurança e segurança da sua equipe, e também, cara, da sua família, né? Fica ligado aí que eu vou rodar o vídeo. Não esquece de compartilhar e comentar. Tá complicado ser político nesse país, né? Principalmente político progressista, porque a extrema-direita é desse jeito que eles agem. Eu queria dar uma informação para vocês. Aconteceu um episódio um pouco desagradável ontem, que eu queria reportar. Eu estava chegando na minha casa depois do evento do Lago São Francisco, e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, de uma forma um pouco ostensiva, mais rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? Você está fazendo uma ronda. Mas o meu carro, depois que eu me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo, e de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. Ministro, só uma dúvida, o senhor falou de uma maneira ostensiva, o que seria esse tipo
tipo de situação? Quando você emparelha o carro, quando você chega muito perto, você está com o carro, você chega muito perto atrás, quando você estaciona, a pessoa estaciona também. Seria uma viatura da Polícia Militar? Polícia Militar. Não, o que a gente fica pensando é o seguinte, essa polícia vive dentro da Igreja Universal do Edir Macedo. Eles vivem orando. É isso que não dá para entender. E o governador é carioca, do Rio de Janeiro. O governador não é paulista. Não conhece todos os interiores de São Paulo. Não conhece assim como o professor Haddad, que é da terra, é de São Paulo, é paulista. É impressionante, cara, esse comportamento dos paulistas aí, ó. É decepção total. Tamo junto. A Polícia de São Paulo é a mais bem equipada, a mais numerosa e a mais bem preparada do país. Dito isso, exatamente por essa razão é que não pode pairar qualquer sombra de dúvida a respeito dos procedimentos adotados pela Polícia Militar contra qualquer cidadão, mas, acima de tudo, contra o adversário político do comandante em chefe das polícias, que é o governador do estado, Tarcísio de Freitas, adversário de Fernando Haddad. Política é uma receita trágica e velha na história da humanidade. Não há nenhum momento em que a política entrou dentro dos batalhões e a polícia saiu inteira. Se você voltar na Alemanha nazista, não deu certo. E se você observar os exemplos mais recentes de politização de forças policiais, fica evidente que não funciona. É por isso, e pela minha crença na tecnicidade e na respeitabilidade da Polícia de São Paulo, que o episódio merece uma apuração exemplar, seja para caracterizar a abordagem regular ou um acompanhamento regular das atividades da campanha do candidato Fernando Haddad, seja para punir quem eventualmente tem extrapolado suas próprias obrigações, arrastando a polícia para uma sombra a respeito da tecnicidade e da legalidade do seu trabalho. Eu queria fazer uma denúncia aqui, gravíssima. A polícia do estado de São Paulo, do governador Tarcísio, ameaçando e amedrontando a equipe do governador Fernando Haddad. O nosso candidato a governador presenciou ele chegando em sua residência, uma viatura logo atrás do carro onde estava, mas achou que era algo sem nenhum problema, e o carro da polícia continuou perseguindo o carro com o seu motorista, sem nenhum sentido, colando no carro. Governador Haddad e todos nós queremos esclarecimentos por parte do governador, que está transformando a polícia de São Paulo numa milícia a seu serviço, como a família Bolsonaro tinha milícia no Rio de Janeiro. Nós não vamos permitir que São Paulo se transforme num estado de milícias, onde a cúpula da polícia também tem relação com o crime organizado. Por exemplo, o comando da PM, 3 anos e meio, um coronel, dando informações a líderes do PCC sobre autoridades públicas. Essa é a polícia que o governador de São Paulo está fazendo, transformando a PM numa polícia privada com finalidade política e em parceria também com o crime organizado. Esperamos que não ocorra mais, queremos eleições limpas e em paz. Eu queria dar uma informação para vocês. Aconteceu um episódio um pouco desagradável ontem, que eu queria reportar. Eu estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, de uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda, mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo e de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. Comum um veículo uma viatura da Polícia Militar fazer perseguição a um veículo que conduzia um candidato a governador, né? É óbvio que o Fernando Haddad foi identificado nesse veículo. E por que a viatura continuou
seguindo o carro. Quer dizer, é uma coisa inexplicável, só tem uma forma de entender isso, é uma tentativa de constrangimento, uma tentativa de atemorizar, né, a nossa campanha. A gente sabe, a Polícia Militar tem setores ultra-radicalizados, né, que foram estimulados aí durante a gestão Derrite, na Secretaria de Segurança Pública. Né? E a gente já viu inúmeros casos de racismo, de agressão a pessoas, a trabalhadores, nós já vimos de tudo aí. Né? Policiais que tiram de operação as câmeras corporais, etc. Então, a gente só espera que o governador dê uma ordem à sua polícia que respeite os adversários durante as eleições, para a gente ter um jogo realmente democrático. Porque você imagina, se isso é feito com o candidato ao governador, imagina o nosso militante lá na base, o que pode acontecer. Há uma semana eu enfatizei aqui que o bolsonarismo utilizaria muito mais violência na eleição deste ano do que na disputa de 2022, quando a selvageria já foi assustadora. Dito e feito, nesta tarde o Brasil tomou conhecimento de que uma viatura da PM perseguiu o carro do ex-ministro Fernando Haddad quando ele retornava para casa em São Paulo na última noite, freando atrás do automóvel na porta da residência do petista e jogando a luz de um holofote em cima do candidato a governador. Depois, para piorar, a mesma unidade da Polícia Militar perseguiu seu motorista por 40 minutos com fuzis para fora das janelas, emparelhando a viatura e fechando o veículo conduzido pelo prestador de serviço, que, assustado, ao questionar o que estava acontecendo, ouviu um vaza do responsável pela guarnição. O órgão mais suscetível e obediente das administrações públicas estaduais em todos os estados é a PM, que é mantida com rédea curta pelos governadores. Se isso ocorreu em São Paulo, houve a anuência de alguma forma de Tarcísio de Freitas, um sujeito de passado militar no Exército Brasileiro e fiador confesso da política de assassinatos desordenada que impera no estado mais populoso e rico do país, defendendo chacinas, morticínios e prometendo proteger os policiais em quaisquer circunstâncias. A baixaria deste troglodita inexpressivo e oportunista é tanta que chegou ao ponto de ou permitir ou determinar ou ser conivente com uma intimidação chula utilizando perseguição no trânsito, armas de guerra e ordem para vazar contra um político reconhecido nacionalmente que já foi prefeito da maior cidade brasileira, candidato à presidência da República e ministro de Estado por 2 vezes. Tarcísio e o bolsonarismo não têm freios. Essa intimidação veio logo após Haddad dizer num debate na cara de Tarcísio que a PM de São Paulo tem laços estreitos com o PCC, o que é um fato comprovado, tendo em vista o número colossal de agentes acusados de trabalhar para o crime organizado e especialmente por um fato recente que mostrou que um comandante-geral da corporação aparecia numa lista de pagamentos de um líder da maior facção brasileira que opera em 29 países. O resultado está aí, uma ameaça explícita contra uma pessoa pública. A extrema-direita já matou eleitor de esquerda durante sua própria festa de aniversário, na frente da sua família, e já tentou até fechar estradas utilizando a Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula votassem. Eles tinham um plano, o Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato do então presidente eleito, do seu vice e de um ministro do Supremo. Há poucos dias, o filho mais afetado de Jair Bolsonaro, o Eduardo, apareceu com um fuzil, uma pistola e uma escopeta no porta-malas de um carro nos Estados Unidos, falando em formar milícias. Pois bem, o ponto é um só, e a orientação também. O ponto é denunciar e cobrar imediatamente providências das autoridades instituídas. E a orientação é não brincar com esses psicopatas, porque eles são perigosos. Tomem cuidado. Chamam Tarcísio de Freitas de moderado. Eu gostaria de saber onde está essa moderação. Na noite de terça-feira, Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, chegou à sua casa e, segundo seu relato, uma viatura da Polícia Militar se aproximou de forma ostensiva. Luz em seu rosto, policiais armados com fuzis e depois a mesma viatura teria acompanhado seu motorista por cerca de 40 minutos. Haddad disse que o homem ficou abalado e assustado. Haddad teve responsabilidade ao falar sobre o episódio, até para se proteger. Não acusou Tarcísio de ter ordenado nada. Só disse que prefere acreditar em um mal-entendido e que pedirá explicações ao governo de São Paulo. Gente, está na hora de parar de fabricar
essa confortável imagem do Tarcísio moderado. Moderado não é um adjetivo que a imprensa concede. É uma postura que se demonstra diante da democracia, das instituições e da dignidade de quem pensa diferente. Extremismo de voz baixa, que usa bonezinho do Trump, que é fã do Milley, que gosta do Netanyahu, para mim, continua sendo extremismo. Mas o que aconteceu não foi comigo, foi depois que eu entrei na minha casa. Eu vim saber só hoje de manhã, pelo Hélio e pelo motorista, não vou nem dizer o nome para preservá-lo, que ele estava abalado até agora, porque tinham 3 fuzis dentro da viatura, as pessoas olhando para ele é um trabalhador. Eu não posso deixar de falar, porque envolveu um colaborador da campanha, uma pessoa que me atende todos os dias. Daqui a pouco a pessoa começa a se sentir segura, não quer mais trabalhar, fica com receio pela sua... Todo mundo tem família, entendeu? Se fosse uma coisa padrão, olha, abre o vidro, sai do carro, o que vocês estão fazendo? É normal, nós estamos aqui para colaborar com a polícia, queremos que eles tenham, inclusive, o tempo deles dedicado a efetivamente garantir a segurança de todos nós. Então, nós queremos que eles façam o seu trabalho. E eu estou repetindo, meu pressuposto é de boa fé. Mas como não foi uma ação padronizada, e a pessoa ficou bastante apavorada, eu resolvi reportar. O meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo, e de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informar do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. Eu duvido que na história do Brasil um presidente da República colocou tanto dinheiro nos estados como nós colocamos. E vou dizer mais. Está aqui o Ricorda, que foi o coordenador do PAC, e agora a Tamira Belchior, que é a minha ministra. Nesse PAC de 2023 a 2026, 95% de todas as prefeituras receberam ou uma obra ou um equipamento do PAC. Eu duvido que na história do país pegue da proclamação da República até agora e veja se houve esse fato inérico do respeito que nós temos pela prefeitura desse país. Então nós temos autoridade moral em cada cidade, em cada estado, e defender com orgulho aquilo que nós fizemos, não aquilo que nós fez, porque o governo não é só meu, e eu sozinho não faria o que está sendo feito. Eu duvido que tenha alguém no Brasil que tenha feito o que nós fizemos. Fizemos tudo, não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito de rir no mundo. Eu quero criar uma sociedade de respeito.